Olá, tudo bem com você? Eu sou a professora Jéssica Pereira e estamos aqui hoje para fazer a correção da prova do Colégio Pedro II, ano de 2023. Simbora então, como qualquer prova de língua portuguesa, vamos iniciar fazendo a leitura do nosso texto. Mas já deixo uns bizus super importantes para vocês. A gente sabe, qualquer prova de língua portuguesa, nós precisamos, como concurseiros, para ganhar tempo de prova, primeiramente, ler os enunciados das questões, separar as de texto e as de gramática, para depois seguir uma orientação de acordo com a sua facilidade de optar por iniciar pelas questões somente interpretativas ou as questões gramaticais. E é claro, outro fator importantíssimo é no ato da leitura você já identificar a tipologia textual do texto ao qual você está lendo, ok? Vamos aqui então, texto 1, racista, não racista e antirracista. Não basta não ser racista, é preciso ser antirracista. A princípio, esse raciocínio parece romper com um paradigma, composto de apenas duas posturas possíveis, racista e não racista, para estabelecer um modelo de reflexão ternário, onde a postura antirracista surge como terceira possibilidade distinta e independente das duas anteriores. Contudo, o que parece escapar às pessoas, especialmente às pessoas brancas, é que, segundo o próprio enunciado, apenas uma dessas três posturas é aceitável no âmbito do efetivo combate ao racismo. Enquanto as outras duas não o são, e eis a evidência de que ainda estamos em um modelo de reflexão binário, de qualquer forma, existem duas e apenas duas posturas possíveis. A postura aceitável, que efetivamente combate o racismo, e a postura inaceitável, que não combate. Deixa eu ver a minha canetinha aqui. Vamos marcar essas duas posturas, a postura aceitável e a postura inaceitável. Então, a aceitável é aquela que combate, a inaceitável é aquela que não o combate. Dessa perspectiva, a postura racista e a postura não racista apresentam-se como variações de uma mesma coisa. São duas maneiras distintas de se estar em conformidade com o racismo, ou seja, não basta ser não racista ou apenas racista. Ele coloca no mesmo patamar essas duas nomenclaturas. Vamos ver o porquê. Enquanto a postura antirracista, opa, ela vem com o nome antirracista. Enquanto a postura antirracista, em contraste, opõe-se a elas, sugerindo a efetiva desconstrução das estruturas sociais que privilegiam brancos em todas as esferas. O fato de a postura racista ser fundamentalmente ativa talvez incline a maior parte de nós a considerá-la mais perversa do que a postura não racista. Isso é real, né? A gente só fala da pessoa que é racista. E a postura não racista não é tão perversa aos nossos olhos quanto uma pessoa racista, que é em essência passiva. Então ele vai dizer o seguinte, olha, a pessoa que ela é não racista, ela é passiva, ela não faz nada, ela só não pratica, mas ela não combate. Mas quando reflito sobre essas duas posturas, sempre chego à conclusão de que são pelo menos igualmente perversas. A omissão é paradoxal por natureza. Não praticar ato algum é também praticar um ato. Então, é o que vai defender aqui no texto, que a postura não racista é o ato também de praticar. Então, você não praticar ato algum é também praticar um ato. Quando um professor branco percebe-se integrante de um quadro de professores constituído apenas por brancos, como ele próprio, ou majoritariamente apenas por brancos, né, como ele próprio, desculpa, acabou sendo repetitivo, deveria entender que para início de conversa, nem mesmo deveria estar ali, e que é absolutamente condenável a sua permanência naquele lugar, se não de uma perspectiva legal, pelo menos moral. E é claro, o mesmo serve para políticos brancos, escritores brancos, editores brancos, cineastas brancos, repórteres brancos, enfim, brancos ocupando qualquer espaço de poder de maneira totalmente ou majoritária. É dessa perspectiva que percebo a postura não racista, que não chega a ser antirracista, tão perversa e digna de repúdio
quanto à própria postura racista, senão ainda mais perversa e digna de repúdio. Porque, dado o nosso contexto social atual, a postura não racista, que não chega a ser antirracista, consegue algo que nem mesmo a postura francamente racista consegue, que é naturalizar o privilégio branco. A postura não racista, que não chega a ser antirracista, postura do branco privilegiado, que não abre mão dos seus próprios privilégios, embora eventualmente os condene de maneira verbal por escrito, é uma contribuição direta para a manutenção do racismo estrutural. Não basta ser racista. Perdão, não basta não ser racista, desculpa. É preciso ser antirracista. Concordo. Não basta dizer que os privilégios brancos são injustos. É preciso abrir mão deles. Então, é um texto totalmente voltado, deixa eu mudar minha canetinha aqui, olha, para uma tipologia. Qual é a tipologia textual? Ele é um texto dissertativo? Ele é um texto narrativo? É um texto injuntivo? É um texto descritivo? A gente sabe que aí tem um posicionamento, aqui tem uma defesa. Então, se tem uma defesa, se tem uma opinião, ele é um texto do tipo dissertativo. E por que é importante no ato da leitura eu já conhecer a tipologia textual? Porque pode ser que nós tenhamos alguma questão que fale sobre isso ou que necessite desse conhecimento seu para conseguir chegarmos a um gabarito de forma mais tranquila. Vamos então à questão de número 1. O texto de José Faleiro defende uma tese. Olha só como é que o comando da questão já nos deu uma dica. Se tem uma tese, quer dizer que ele é um texto o quê? Dissertativo. Se tem uma tese, é um texto dissertativo, que tenciona convencer o leitor por meio de recursos persuasivos coerentes. Por isso é um texto considerado injuntivo? Não. Injuntivo é aquele texto que vai ensinar. É o que nós temos ali como a bula de um remédio, um tutorial, um passo a passo. O texto narrativo? Não. O narrativo, ele narra acontecimentos junto com a presença de elementos da narrativa, como personagem, enredo, autor, e nós não temos um texto narrativo aqui. Expositivo? Não, ele não apenas expõe fatos, ele defende uma opinião. Então, ele não é um mero expositor. Ele não só expõe, ele defende. Então, o nosso gabarito é delta. Número 2. O texto 1 parte de um trinômio racista, não racista e antirracista, para propor uma reflexão acerca do racismo no Brasil. Nesse contexto, os termos citados representam em relação às práticas racistas, respectivamente. Primeiro passo aqui, candidato. Muito cuidado com a palavra respectivamente. Ela significa em ordem. Então, qual é a ordem que essas palavras aqui, ó, racista 1, não racista 2 e antirracista 3 representam em relação às práticas? Pensa comigo, uma pessoa que ela é racista, ela tem uma aceitação? Não, ela não sofre aceitação, porque geralmente quem é racista não admite ser. Ela tem uma afirmação, ela não afirma ser. Ela afirma ser o quê? Não racista. Agora, racista não. Racista não é... Aí você fica aqui entre ter uma ação e ter uma adesão. Ele se considerar racista. Não racista não é uma integração, é uma negação. Olha o não na frente aqui, ó. Só com esse não racista poderíamos já quebrar essa possível dúvida de ser uma ação ou uma adesão. Porque quem é antirracista não sofre opressão, mas o antirracista, ele combate. É isso que o texto afirma. Então, o nosso gabarito só pode ser letra B. Racista adere, não racista nega o racismo, nega a prática racista e o antirracista combate. Molezinha, molezinha? Próxima questão, número 3. Não basta não ser racista, é preciso ser antirracista. No texto 1, a ideia central se desenvolve a ponto de indicar uma possível transformação para o quê? Para a extinção
do racismo. A proposta que, segundo o texto, pode-se desencadear um caminho para a solução de um problema é a que sugere. Olha só, o que o enunciado quer? Aqui, olha para mim, candidato. Muito cuidado. Em questões de texto, nós precisamos sempre estar focados naquilo que o enunciado está solicitando da gente. A proposta que, segundo o texto, pode desencadear um caminho para a solução do problema. Qual é o caminho para a solução do problema? Ele quer isso que está lá no texto. O que o texto sugere? Letra A. Vamos lá. A efetiva desconstrução das estruturas sociais que privilegiam o branco, brancos em todas as esferas. O rompimento com um paradigma composto de apenas duas posturas possíveis. Então, presta atenção. Para combater, para solucionar, ele fala o seguinte, atenção no trecho que ele retirou. Não basta não ser racista. Então, ele está aqui, ó, combatendo o não racista. É preciso ser o quê? Antirracista. Então, ele está o quê? Desconstruindo as estruturas que ele afirma lá no texto. Olha lá, não basta dizer que os privilégios brancos são injustos. É preciso abrir mão desses privilégios. Então, o que ele está dizendo para solucionar o problema? Que é preciso aqui, ó, não basta dizer que os privilégios brancos são injustos, é preciso abrir mão deles. Então, ele vai seguir nessa vertente para a extinção do racismo. Ou seja, é realmente desconstruir as estruturas sociais que privilegiam brancos em todas as esferas. Porque observe só, eu não consigo combater, segundo todo o texto, apenas com o rompimento de um paradigma. Seria muito fácil. Que a postura não racista é fundamentalmente ativa e é considerada mais perversa. Ele até considera isso, mas ele quer o quê? Ele quer a proposta para, olha lá, para o caminho para a solução. Isso aqui não é solução. Ah, desculpa, eu até escrevi na palavra errada, peraí. Isso daqui, ó, não é solução. O que isso aqui é? Ó, só um minuto. Isso aqui não é solução. Não é. Não é só a solução, não é você mudar a postura, uma é mais perversa. Ele afirma isso no texto. A professora mais está lá no texto, copiou e colou. Show, mas enunciado da questão, ele quer o quê? Como que eu transformo, como é que eu soluciono o problema? Que a postura racista e a postura racista se apresentam como variações da mesma coisa. Pois não estão... Gente, olha aqui, ó. Até se apresentam, mas ele quer o quê? Medidas para solucionar. Então, o nosso gabarito só pode ser letra A. É a única opção em que nós temos ali a solução do problema, porque as outras até estão no texto, porém elas não solucionam o nosso problema. Agora, olha para mim aqui, ó. Viu como é que é importante? Como que é importante você se atentar ao que o comando da questão está solicitando? Senão você vai errar. Próxima questão de número 4. Abre aspas. E claro, o mesmo serve para políticos brancos, editores brancos, cineastas brancos, repórteres brancos, enfim, brancos ocupando qualquer espaço de poder de maneira total ou majoritária. O efeito de sentido da repetição branco nesse trecho é: qual é o efeito? Olha a pergunta. O que a repetição da palavra branco sugere nesse texto? Harmonizar a relação entre entre negros e brancos. Não é harmonizar, pelo contrário, não estou querendo harmonizar. É diferenciar as pessoas racistas das não racistas. Não é isso que ele está fazendo ao repetir a palavra branco. Rebaixar também não. Aí você elimina aqui, porque ele não está rebaixando as pessoas brancas, ok? Reforçar a racialidade das pessoas que ocupam o poder. É isso que ele faz lá. E o mesmo serve para políticos brancos, editores brancos, cineastas brancos, repórteres brancos, enfim, brancos ocupando, olha só o comando na questão aqui, ó, qualquer espaço de poder de maneira total majoritária. Então, repetir a palavra branco aqui tem como objetivo reforçar essa questão racial das pessoas que ocupam o poder. Isso é óbvio. Por eliminação, você chegaria ao nosso gabarito, que é delta.
Olha a letra B. Diferenciar com a palavra branco, você não está diferenciando pessoas racistas ou não racistas. Então, a maneira como ele encontrou e o próprio comando lá o próprio texto nos traz já a nossa resposta, que é reforçar a racialidade das pessoas que ocupam o poder. Então, nosso gabarito é delta. Número 5. Ao retomar o final do texto 1, concluímos que o autor critica, olha lá, ele critica a postura não racista, por ser uma postura que equivale a atos e discursos antirracistas. Não, pelo contrário, se fosse, não teria problema nenhum, né? Contribui para manter o... É isso aqui, olha, ele critica isso porque essa postura, ele vai afirmar lá no texto, contribui para manter o racismo estrutural. Deixa eu ver se eu acho aqui, que ele fala que contribui para manter o racismo estrutural. Calma aí. Aqui, ó. É uma contribuição, tá Ctrl+C, Ctrl+V. É uma contribuição direta para a manutenção do racismo estrutural. Então, esse é o nosso gabarito. Número 5 é a letra B. Olha, Charlie, todas as pessoas brancas possuem... Eu não posso afirmar que todas as pessoas brancas, elas são não racistas, ok? E que elas não combatem ou que elas apenas abraçam o racismo. É aceitável no combate ao racismo. Presta atenção, o autor critica a postura não racista porque ela contribui, não é que ela seja aceitável, não, é porque ela contribui para manter o racismo estrutural. Número 6, agora vamos para o texto 2, esmalha. Agora entramos num texto em que a sua estrutura deixa de ser em prosa para ser em versos. Então, prosa é um texto em parágrafos, como o texto número 1. Vamos para o texto 2. A felicidade do branco é plena. Ah, detalhe importante, você já sabe que as provas do Colégio Pedro II, elas são provas temáticas, ou seja, ela vai escolher um tema, a banca escolhe um tema central, e os três, eles abordam sobre esse tema, ok? Texto 2, então. A felicidade do branco é plena, a felicidade do preto é quase. No fim das contas, é tudo esmalha, 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 esmalha. Quis tocar o céu, mas terminou no chão. Ela quis ser chamada de morena, que isso camufla o abismo entre si e a humanidade plena. Essa humanidade plena aqui, tá falando da humanidade branca, tá, gente? Branca. A raiva insufla, pensa nesse esquema, a ideia imunda, tudo inunda. A dor profunda é que todo mundo é meu tema. Apunhalado pelas costas, esquartejado pelo imposto imposta, e como analgésico nós posta que um dia vai estar nos conforme, que um diploma é uma alforria, minha cor não é uniforme, hashtags preto no topo bravo, 80 tiros te lembram que existe pele alva e pele alvo. Interessante aqui, né? 80 tiros te lembram que existe pele alva. Alva é pele branca. E pele alvo é a pele que o tiro acerta. Achei muito forte, né? Quem disparou usava farda mais uma vez. Primeiro você sequestra eles, rouba eles, mente sobre eles, nega o Deus deles, ofende, separa eles. Se algum sonho ousa correr, sê pra ele e ele manda eles debater com a bala que vara eles, mano. Quem disputou usava farda, esmalha. Quem te acusou, nem lá não tava, esmalha. É a desunião dos pretos junto à visão sagaz, esmalha. De quem tem tudo menos cor, onde a cor importa mais. Então, isso desperta, né? Instiga. Quem escreveu até foi Vinícius Leonardo de Moreira e Renan Sam. Vamos lá, então. Questão de número 6. A escravidão na história do Brasil foi um longo e doloroso período marcado por diferentes formas de tortura, tanto física quanto psicológica. Ao longo da letra do poema Canção, recuperam-se algumas práticas do período da escravidão como um meio de forte denúncia contra o racismo covarde e cruel que ainda persiste em nosso tempo.
Os versos que representam a referência a esse passado são... Então, olha só, ele quer os versos que representam a referência a esse passado histórico. Não quer qualquer verso. Ele quer o verso que representa esse passado histórico. Vamos lá, então. A raiva insufla, pensa nesse esquema, a ideia inunda, tudo inunda. Não, aqui não está falando sobre a escravidão. A dor profunda é que todo mundo é meu tema, apunhalado pelas costas. Esse apunhalado pelas costas aqui é que você realmente passa a perna na outra pessoa, né? Então aqui não está ligado diretamente ao contexto de escravidão, né? Essa denúncia ali do racismo covarde, cruel. E como analgésico, nós posta que um dia vai estar nós conforme. Quando você olha ali como analgésico, nós posta que um dia vai estar nós conforme, também não demonstra. Mas olha só como é que Delta grita aos nossos olhos. Primeiro sequestra eles, rouba eles, mente sobre eles, nega o Deus deles, ofende e separa eles. Realmente nosso gabarito é Delta, porque é a única opção em que representa esse passado histórico cruel. Que se a gente pudesse assim voltar na história, voltar no tempo e mudar, seria uma das ações humanas que nós precisaríamos mudar. Então assim, é o verso que reflete essa crueldade. Sequestra eles, rouba eles, mente sobre eles, nega o Deus deles, ofende e separa eles. Então nosso gabarito é Delta. Número 7. Opa, acorda e dorme não, hein? O eufemismo, professora, eufemismo é uma figura de linguagem. Figura que é como um recurso estilístico usado para amenizar, suavizar uma ideia. A alternativa em que o eufemismo é usado como um recurso estilístico para tentar amenizar os efeitos negativos do racismo é. Então, a nossa busca é procurar uma expressão ali em que nós tenhamos o eufemismo, uma amenização dos efeitos negativos do racismo. Vamos lá, então. A felicidade do branco é plena, a felicidade do preto é quase. Gente, dizer que é plena e é quase, aqui nós temos antítese, né? Então, não está amenizando coisa nenhuma, está realmente marcando oposição. B. Ela quis ser chamada de morena. Que isso camufla o abismo entre... Opa, olha isso aqui, galera. Que isso camufla o abismo entre si e a humanidade plena. Olha só como é que o ato de ser morena, para não ser chamada de pele negra, né? A pessoa preta, você olha assim e fala assim, caramba, para ser chamada de morena, porque isso camufla o abismo entre si. Olha como é que essa ideia de camuflar o abismo entre si e a humanidade plena tenta Nossa, fica até feio falar em suavizar. Vou botar aqui, ó, tenta diminuir o efeito negativo do racismo, né? Para que ela consiga ali se adentrar na sociedade. Vamos só ver se pode ser as demais. C. E ela que é chamada de morena, que isso camufla... Ué, tivemos aqui algum problema? A letra B e a letra C, elas são iguais. Mas, obviamente, de qualquer forma, é o nosso gabarito, tá? 80 tiros te lembram que existe pele-alvo e pele-alvo. Quem disparou? Aqui não tem nada de eufemismo, correto? Aqui que nós temos a ideia de tentar suavizar, tentar camuflar, mesmo assim, é algo muito sério a ser dito, né? Isso camufla o abismo entre si e a humanidade plena, porque ela quis ser chamada de morena e não da cor literalmente da sua pele. Número 8, abre aspas, que um diploma é uma alforria. Por trás da metáfora, a metáfora também é uma figura de linguagem, nós sabemos que é aquela figura que vai prevalecer o valor figurado, ou seja, o sentido conotativo. E é uma afirmação, é lá, que o diploma é uma alforria. O diploma não é literalmente uma alforria, mas aqui, através da metáfora, está representando essa ideia. Então, por trás da metáfora, expressa no verso destacado, reside a ideia
de que o acesso à universidade é incerto para as pessoas negras? Não, ele não está dizendo isso pra gente aqui, ó. Está dizendo que o diploma é uma liberdade que ele tem. A conquista de diploma é um sonho distante, não é distante para o combate ao racismo. Que a educação é um meio de transformação e de libertação para a realidade? Sim, com certeza. Quando ele fala que o diploma tem semelhança a estudo. O estudo é uma carta para a libertação da realidade do racismo. E Delta, as pessoas negras só estarão seguras se conseguirem concluir. Não, ele não fala. Olha a palavra só, que nós já aprendemos que o só, ele traz um valor de totalmente de transformar minha questão como errada, porque é uma palavra que particulariza só, apenas, somente. Então, muito cuidado com essas palavrinhas que dão uma ideia de particularização, tá? Então, nosso gabarito número 8 é Charlie. Número 9, temos mais um texto aí. Vocês veem que a prova do Pedro II, ela trabalha texto em prosa, texto em verso e agora sim uma linguagem mista ou multimodal, que tem uma chargezinha. Negros são as maiores vítimas da violência. Tchau, filho. Bom trabalho e volta logo para casa. Tchau, filho. Bom trabalho e volta vivo. Vamos lá, então. O texto 1 é uma charge, como tal, apresenta uma significativa carga de conteúdo crítico. Em relação à legenda no topo da charge, a cena construída com as duas personagens tem um efeito de... Presta atenção aqui. O que essas duas personagens, o que essa cena aqui nos traz como efeito? Eu estou exemplificando. Sim, eu estou exemplificando uma ação do dia a dia. Eu estou fazendo uma contestação, não estou contestando nada. Não estou me opondo a uma realidade e nem concluindo algo que vai acontecer. Eu estou apenas exemplificando um conteúdo crítico, ok? Uma ideia crítica que acontece no dia a dia. Que realmente, tchau filho, a pessoa branca tá lá, bom trabalho, volta logo para casa. E a pessoa, obviamente, né, de pele preta, tchau filho, bom trabalho e volta vivo. Que não sabemos se os negros são as maiores vítimas de violência. Então, assim, é muito complicado a gente trabalhar um tema desse estilo e não se tentar ao conteúdo crítico. Lembre-se, a sua prova, por mais... O assunto pode ser mais banal. Esse não é, mas ela pode utilizar, que nem foi... Teve um ano da prova segundo que ela falou sobre cola. Mas ela falou sobre cola, postura de aluno, no âmbito crítico. Então, assim, lembre-se sempre disso, okay? A crítica dentro do assunto central que a prova do Pedro II quer abordar. E última questão, olha, prova molezinha, quase não caiu gramática, hein? A crítica social presente na charge se constrói pela seguinte oposição nas falas das duas mães retratadas. Olha só, então ele quer o seguinte, a oposição nas falas, oposição, preocupação e despreocupação. Bem, uma mãe está preocupada e outra despreocupada quanto à localização do filho? Não, nada a ver com a localização do filho. Posição central, posição periférica da residência? Nada a ver com a residência da família. A crítica dessa charge não é sobre família. Certeza e incerteza quanto à volta do filho? É isso aí. Uma demonstra isso, outra demonstra totalmente a incerteza. Inclusão e exclusão do mercado não é nem mercado de trabalho. Olha como está extrapolando a ideia. Aqui não marca nada de mercado de trabalho em si. Se ele está incluso, se ele está incluso. Os dois estão trabalhando. Tchau, filho, bom trabalho, bom trabalho. Então, os dois foram inclusos. Agora, a questão é, eu não sei quem volta para casa. Eu não sei se o meu filho negro volta para casa. Então, é uma prova que nós podemos analisar no contexto de uma prova interpretativa de teor crítico, mas que era necessário, atenção, saber administrar o seu tempo de prova, saber analisar o comando da questão, porque tem muito aluno que tem preguiça de ler ou que lê com rapidez, não percebe, não se atenta aos detalhes da questão e acaba errando por besteira. Então, o ponto central aqui na prova do Pedro II é você rabiscar mesmo. Perceberam? Eu rabisquei a prova.
Rabisquei porque eu quero ter certeza da minha análise interpretativa. E é isso que você deve fazer, porque nós não podemos contar que no ano que você vai fazer sua prova, seja uma prova desse teor aqui, ó, interpretativa, ou você vai cobrar uma prova de cunho gramatical. Então é importante que você tenha sempre atenção aos enunciados, circule as palavras mais importantes, essas que gritam ao nosso ouvido, essa que a questão está solicitando, e vá procurando em cada alternativa uma palavra que a torne errada, ok? Bem, foi um prazer estar com você, espero que você tenha conseguido ir bem e entendido uma questão caso você tenha errado. Até a próxima, tchau, tchau!